Que a graça do bondoso Deus e o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós durante este tempo de reflexão. Amém. Prezada comunidade, o texto bíblico começa anunciando que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Para a maioria de nós, a fraqueza é uma experiência diária, mesmo que não estejamos dispostos a admitir isso. A doença mostra os limites das nossas forças físicas. A falta de dinheiro e a carestia apontam para os nossos limites e revelam que não podemos ter tudo o que queremos. O uso do computador, da internet e de aparelhos cada vez mais sofisticados revela que não sabemos tudo e que a maioria das pessoas está excluída desses conhecimentos. Ao lado de todas essas fraquezas, o apóstolo Paulo coloca mais uma fraqueza, a fraqueza de estarmos amarrados, presos a poderes que não provêm de Deus. Paulo fala de uma fraqueza espiritual. A nossa grande fraqueza espiritual é não vivermos conforme a vontade de Deus e não agirmos conforme seus mandamentos. Faz parte do jeito de ser das pessoas o querer ser independente, não precisar toda hora de ajuda de outras pessoas. No entanto, bem sabemos que um precisa do outro o tempo todo, pois não podemos conduzir a nossa vida sozinhos, sem a ajuda de ninguém, nem mesmo sem a ajuda de Deus. Até podemos tentar organizar, planejar e realizar muitas coisas independentes de Jesus Cristo. No entanto, sempre de novo constatamos que não é possível ter constância em tudo quando estamos sozinhos. Ora, muitas vezes chegamos ao limite, começamos a falhar e desanimar e desistir. Por isso, em meio à constatação de nossas fraquezas humanas, a palavra de Deus vem e nos diz: o Espírito Santo ajuda nas fraquezas. Ele vem para dentro de lutas inacabadas, para dentro da nossa fraqueza na fé e para dentro das nossas dificuldades, fazendo com que nossos olhos se levantem em direção a Jesus Cristo. O Espírito Santo nos dá esperança, nos socorre, nos auxilia para que cumpramos propósitos de Deus. Quando nossa esperança em Deus fica obscurecida, logo nos vemos envolvidos em momentos de aflição e desespero. Muitas vezes somos lembrados pelo Espírito Santo que o amor imutável de Deus nunca nos abandona. Ninguém pode separar do amor de Deus, pois Ele entregou o seu próprio Filho por nós em virtude do seu amor. Quando Paulo começa a falar da glória de Deus que é oferecida aos cristãos, ele fala desse poder restaurador que encontramos em Cristo. Por Cristo somos arrancados do reino das trevas. Pessoas que eram inimigas de Deus e que estavam mortas em seus pecados, agora são feitas filhas de Deus. Tudo isso acontece através do Espírito Santo, que age pela palavra poderosa de Deus. Por causa da ação do Espírito Santo, Deus nos chama para pertencermos a Ele, através de seu Filho amado, para participarmos da sua vida eterna. Saibamos que Cristo foi entregue e morreu por nossos pecados. Não há mais como. Como podemos conciliar essa glória maravilhosa que nos é oferecida pela palavra de Deus
com as fraquezas que continuam nos oprimindo na nossa vida diária e muitas vezes nos afastam da presença de Deus. Essa glória em Cristo não deveria eliminar definitivamente todas as fraquezas da nossa vida? Não somos brinquedos de Deus. Dependendo das fraquezas, algumas são partes das nossas escolhas, como, por exemplo, praticar o mal. Mas outras nos chegam sem que podemos impedi-las, como, por exemplo, a doença. Contudo, em todos os aspectos de sofrimento, dores, fraquezas, o determinante é que aprendemos a mudar de direção do nosso olhar. E que isso que o Espírito Santo provoca em nós, é isso que ele provoca. Faz-nos desviar o olhar das fraquezas e enxergar o poder de Cristo. O apóstolo Paulo diz: o Espírito Santo nos ajuda. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, com gemidos que não podem ser explicados com palavras, pede a Deus a nosso favor. Em meio às nossas fraquezas, a oração passa a ser a mudança de rumo de olhar. Nós podemos confessar os fracos, mas confiamos em Deus. Dele esperamos nossa ajuda. Paulo segue afirmando que todas as coisas cooperam para o bem, quando estamos alicerçados no amor divino. Isso aplica também para as nossas caídas, pois Deus não nos prometeu que estaríamos blindados da dor, mas Ele prometeu que estaria conosco quando cairmos. Não são promessas de consolo barato, mas são palavras que querem despertar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Por isso, nenhuma fraqueza ou falta de esperança deveria nos separar do amor. Tenhamos consciência de nossas fraquezas, mas vivemos na certeza de que Deus nos ajuda através do Espírito Santo. A vida cristã deve olhar para aquilo que Deus faz. Não dependemos unicamente das nossas forças para sermos cristãos. A comunidade do reino deve crescer na fé de que todos os dias as fraquezas nos vêm. Mas a glória de Cristo continua a semear-nos esperança. E quando vier definitivamente o reino de Deus, finalmente poderemos desfrutar da mansão celeste, junto ao nosso Criador. Meditem sobre essas palavras. E Deus nos abençoe. Amém.